Olá, turma! Na aula de hoje a gente vai falar sobre notação científica. Vocês vão ver que é super tranquilo. Mas antes da gente começar, para entender o assunto de notação científica, é importante que vocês tenham entendido bem os conteúdos de potência e operações com números decimais. Nós já temos aulas aqui no aplicativo sobre esses assuntos. Se vocês precisarem, se vocês quiserem, vocês podem voltar lá e revisar. Mas é importante que vocês tenham entendido bem esses assuntos para a gente começar a falar de notação científica. Ok? Então vamos lá. O que é a tal da notação científica? Primeiro, eu queria explicar para vocês como que surgiu e por que as pessoas inventaram isso. O que acontece? A historinha é mais ou menos o seguinte. Os cientistas, eles estavam estudando lá as coisas e a notação científica ela tem tudo a ver com você comparar duas coisas, fazer comparação de dois números. Agora, por exemplo, imagina o seguinte, eu botei alguns exemplos aqui para ilustrar. Imagina que a gente olha uma pessoa e essa pessoa mede, por exemplo, 1,70 m de altura, por exemplo. Imagina que a gente vai comparar a altura dessa pessoa com a altura da Torre Eiffel. A Torre Eiffel mede mais ou menos 330 metros de altura. Qual dos dois é maior? Poxa, só de bater o olho nos números, a gente já percebe imediatamente que a altura da Torre Eiffel é muito maior que a altura da pessoa. 330 é claramente maior, umas 100 e poucas vezes maior do que a altura da pessoa, que mede 1,70 m. Isso é óbvio, isso é natural pra gente. A gente está acostumado com essa ideia. E de fato a matemática comprova, fazendo a comparação aqui, a Torre Eiffel ela é quase 200 vezes maior do que a altura da pessoa. Isso é óbvio até, né, pra gente. Ok, agora o que acontece? Os cientistas, eles começaram a estudar coisas, eles começaram a estudar algumas coisas que eram muito grandes. Tipo, por exemplo, os planetas e as galáxias no espaço. E aí imagina que os cientistas, eles encontram lá uma galáxia no espaço e eles vão medir o tamanho dessa galáxia. E eles acham lá uma galáxia, que eu chamei de galáxia X, eles mediram lá o tamanho dessa galáxia e deu esse número aqui imenso aqui, não sabemos nem pronunciar isso daqui, trocentos, não sei o que. Mas esse foi o tamanho da galáxia X que eles mediram lá. Tá bom. Aí eles foram lá e mediram outra galáxia que eu chamei de galáxia Y. E o tamanho da galáxia Y foi esse outro número aqui absurdo. E aí os cientistas olham para esses números e perguntam qual galáxia é maior. Poxa, olhando para os números aqui, eu não faço ideia de qual deles é maior. São números gigantes, assim, absurdos. A gente não consegue comparar tão fácil. Não é tão fácil como era comparar a altura da pessoa com a altura da Torre Eiffel. E olhando, a gente nem percebe mais, fazendo aqui a conta, a galáxia X é quase 2.000 vezes maior que a galáxia Y. A galáxia X é muito maior. Mas olhando para os números, assim, um monte de número, a gente nem consegue enxergar isso muito bem. Aí, isso é um exemplo de uma dificuldade que os cientistas estavam tendo, né? Um outro exemplo é que os cientistas também estudam coisas que são muito pequenas. Por exemplo, imagina que os cientistas foram estudar lá os átomos. E eles pegaram lá um átomo, eu chamei de átomo X aqui, eles mediram o tamanho desse átomo. E o tamanho deu 0,0000000 alguma coisa ali. 0,000 um tantinho de metros, centímetros. Tá bom. Aí eles mediram lá o outro átomo, o átomo Y, deu 0,000000987,9, por exemplo. Aí eles olharam lá e perguntaram qual dos dois átomos é menor? Ou qual é maior? E aí eu não sei, olhando para os números aqui, um monte de zero. A gente poderia contar quantos zeros tem cada um, mas isso ia dar muito trabalho, ia ser muito chato, ia ser muito demorado. Ia ter muita chance de errar a conta também, se fosse contar um por um os zeros aqui. E olhando assim, a gente poderia ficar meia hora olhando para esses números aqui, para esse tamanho dos átomos. E a gente talvez não perceberia que o átomo X é mais de 700 vezes maior que o átomo Y. Mas o número é tão pequeno que a gente tem dificuldade de perceber. Então, para isso, eles inventaram a notação científica, que é um jeito padronizado de escrever os números para facilitar essas comparações.
Se vocês entenderam a explicação até aqui, o resto vai ser bem fácil. E se vocês entenderam também as aulas de números decimais e potência. Mas o que acontece então? Para resolver esse tipo de problema, esse tipo de situação, os cientistas criaram, ou os matemáticos, criaram um jeito padronizado de escrever os números, para facilitar essas comparações. E aí, como é que funciona? A gente pode escrever qualquer número que a gente quiser, a gente pode pegar qualquer número que a gente quiser e escrever na forma de notação científica. Aqui no nosso gráfico, eu deixei duas variáveis, número 1 e número 2, que vocês podem colocar qualquer número que vocês quiserem e o programa vai mostrar como fica na notação científica. Mas qual que é a ideia? Vou botar um exemplo aqui, que é o número 830. Eu botei aqui como exemplo. Qual que é o passo a passo? A gente vai pegar a vírgula e a gente vai mover a vírgula. Nesse caso aqui, nesse número, a vírgula ela está invisível aqui. É 830,0, certo? A gente vai mover a vírgula e a gente vai colocar a vírgula depois do primeiro número que é diferente de 0. Nesse caso, o primeiro número é o 8. Então, a gente vai pegar a vírgula, que está aqui invisível, e a gente vai colocar ela depois do 8. Como está aqui embaixo, fica 8,3. Esse 0 depois da vírgula a gente pode ignorar. Mas a gente moveu a vírgula e ficou 8,3. Depois, próximo passo, a gente vai multiplicar, vai colocar esse x aqui é uma multiplicação, está multiplicando por uma potência de base 10, ou seja, multiplicando por 10 elevado a algum número. A gente multiplica, essa multiplicação, essa potência aqui, serve para transformar o resultado dessa multiplicação toda, tem que ser o mesmo número que a gente tinha no começo. Então, mas na prática, como é que funciona? A gente vai olhar quantas casas a gente moveu a vírgula. Quantas casas a gente moveu a vírgula? A vírgula estava aqui, a gente mexeu uma, duas casas, para deixar ela do lado do primeiro número. Então, a gente mexeu a vírgula duas casas. Então, se a gente mexeu a vírgula duas casas, a gente vai multiplicar por 10 elevado a 2. Por 10 elevado a 2 positivo, porque aí o resultado vai ser 830. É só pensar, se o número original era um número grande, a gente vai multiplicar por uma potência com expoente positivo, porque o resultado tem que ser um número grande. O resultado tem que ser o mesmo número que a gente tinha no começo, né? Então, a gente reescreveu e ficou 8,3 vezes 10 elevado a 2. 10 elevado a 2 é a mesma coisa que 100. E 100 vezes 8,3... De novo, a gente aprendeu a fazer operações com números decimais já, vocês podem revisar. Mas 100 vezes 8,3 é 830. O resultado tem que ser o mesmo número que a gente tinha no começo. E aí, então esse é um exemplo de um número que a gente escreveu na forma de notação científica. A gente mexeu a vírgula e multiplicamos por uma potência de 10. Vou mostrar um outro exemplo que eu acho que vai ajudar. Agora com um número pequeno, para vocês verem. Peguei um número aqui, que eu chutei também, peguei aqui um número qualquer, 0,047. A gente vai fazer a mesma coisa, mover a vírgula ela está aqui agora, a gente vai colocar ela depois do primeiro número diferente de 0. O primeiro número diferente de 0 é esse 4 aqui. Então a gente vai colocar a vírgula na direita do 4. Fica 4,7, e a gente vai colocar uma potência de 10 multiplicando, e a gente vai olhar quantas casas a gente mexeu a vírgula. A gente mexeu a vírgula uma, duas casas. Mexemos a vírgula duas casas também. E nesse caso, o expoente vai ser menos 2, com um negativo aqui, porque assim o resultado vai ser um número pequeno. Quando a gente multiplica com esse expoente negativo, a vírgula vai andar para a esquerda. É só lembrar que a gente está multiplicando por um expoente negativo, então o resultado vai ser um número pequeno, que nesse caso é 0,047. Essa multiplicação, multiplicando por 10 elevado a menos 2, vai fazer a vírgula andar duas casas para a esquerda. E assim ela vai voltar para o lugar original, que era aqui, 0,047. Então, assim a gente vê como se escreve os números na notação científica. E aí, para mostrar como isso ajuda na comparação, que é uma das partes mais importantes, para fazer comparação de números. Vou pegar os exemplos que eu mostrei no começo.
Imagina que a gente pega aqui a altura da pessoa, que era 1,7, e a altura da Torre Eiffel, que era 330. Quando a gente vai comparar dois números que estão em notação científica, a primeira coisa que a gente olha é o expoente do 10, o expoente da potência. Porque se o expoente for diferente, eu já sei na hora qual número é maior. Nesse caso, o 1,7, a vírgula já está no lugar que a gente queria, então a gente multiplica por 10 elevado a 0. Porque 10 elevado a 0 é igual a 1, e multiplicar por 1, o número continua igual. Então é como se esse número aqui ele meio que já tivesse na notação científica. Agora o 330, a vírgula está aqui no final, a gente mexe ele duas casas para a esquerda, fica 3,3 vezes 10 elevado a 2. E se eu perguntasse qual desses números é maior, a gente olha sempre o expoente primeiro. Porque se o expoente for diferente, nesse caso aqui, o expoente é 10 elevado a 2, e no outro é 10 elevado a 0. Eu já sei que aquele que tem o 10 elevado a 2 é o maior. Agora, colocando aqui um outro exemplo, só para mostrar. Se o expoente fosse igual, se fosse uma pessoa que mede 1,70 e outra que mede 1,58. Nesse caso, olhando aqui, o expoente é igual, o expoente dos dois é 0. Aí eu vou olhar para o número que está multiplicando. Qual é maior, 1,58 ou 1,7? Nesse caso, 1,7 é maior, então esse aqui é o número que é maior. Esses são alguns casos simples, mas vamos pegar, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, essa galáxia, o tamanho da galáxia que eu mostrei no começo, para a gente mostrar a utilidade dessa notação científica. Eu peguei esse número enorme, que era o tamanho da galáxia, e vou botar aqui. Ele copiou aqui o número, nem cabe direito na tela, mas a vírgula, para a gente colocar a vírgula, trazer a vírgula lá para o começo, a vírgula teve que andar 55 casas. Então eu coloco aqui, vezes 10 elevado a 55, fica 1,89, tarará, etc. Os dígitos continuam os mesmos, né? Eu só mexi a vírgula. Vezes 10 elevado a 55, porque a vírgula andou 55 casas. Quando os números são muito grandes assim, é normal, é comum a gente arredondar o número. Arredondar, nesse caso aqui eu arredondei, ele vai aparecer automaticamente para vocês também. Arredondando fica aproximadamente 1,9 vezes 10 elevado a 55, já dá uma noção do tamanho do número. E aí eu vou pegar a galáxia Y aqui, que era um outro número absurdo, copiei e vou colocar aqui. Tem um outro número imenso também, 9, não sei o que, vezes 10 elevado a 51. Aproximadamente 9,96 vezes 10 elevado a 51. E aqui a gente pode fazer a comparação muito facilmente. Porque olhando para esses dois números, mesmo que tenha sido arredondado, eu vejo que um deles tem 10 elevado a 55 e o outro tem 10 elevado a 51. Então eu já sei que esse daqui é maior. Essa galáxia X, é maior, porque esse expoente aqui é maior. E é o que a gente tinha visto também, no começo, fazendo a conta. Então assim a gente resolveu o problema. E aí, com isso, vocês podem fazer os testes de vocês e colocar aí os números que vocês quiserem também. E ver como é que fica na notação científica. Ou se a gente fosse comparar duas coisas muito pequenas, por exemplo, uma bactéria que mede 0,0004782 milímetros, tá mais um zero aqui, sei lá, muito pequeno, e a outra mede 0,0008 alguma coisa também. Números muito pequenos aqui. Olhando assim, a gente poderia demorar um pouco para contar quantas casas tem, mas colocando na notação científica, é bem mais fácil de comparar. Porque essa daqui é 4,78 vezes 10 elevado a menos 6, quer dizer que a vírgula ela andou 6 casas aqui, andou 6 casas para a direita, né, para chegar aqui. E a outra é 8,16 vezes 10 elevado a menos 8.
esse daqui está multiplicado por 10 elevado a menos 8. E esse está por 10 elevado a menos 6. Então eu sei que esse daqui é menor, porque quando o expoente é negativo, aquele que está mais negativo é o menor. Nesse caso, 10 elevado a menos 8, esse daqui é menor do que esse outro. E, bom, agora vocês podem fazer aí os números e fazer os testes de vocês e divirtam-se.